Olá, tudo bem com vocês? Vamos falar hoje sobre cadeias e teias alimentares. Capítulo 5, Apostila Universitário, livro 1, páginas 28 a 33. Bom, aquecendo aqui, nós vamos ver, né, que os seres vivos necessitam de alimentos para viver e as relações alimentares entre eles são diferentes, né? Você sabe como os seres vivos obtêm seus alimentos? Na figura ao lado, quais os seres vivos se alimentam preferencialmente de vegetais? Então, se a gente olhar aqui, nós vamos ver as plantinhas aqui, ó, tá? E aí nós vamos ver quais são os seres vivos que aqui vão se alimentar, né, dos vegetais, das plantas. E essa figura aqui, ela ilustra as relações alimentares entre os seres vivos, tá? Bom, continuando aí, né, os componentes de uma comunidade. Então, numa comunidade, eu vou ter diversas populações, como visto na figura anterior. E elas mantêm uma relação muito estreita entre si no sentido de obtenção de alimento. Então, quanto à obtenção de alimentos, os organismos são classificados em produtores. Quem são os seres produtores? Produtores são seres clorofilados que produzem o açúcar para a própria nutrição. As plantas, algas e outros organismos que fazem fotossíntese, isto é, fabricam alimento por meio da luz solar, do gás carbônico da atmosfera e da água e dos sais minerais do solo, eliminando o oxigênio e, logicamente, produzindo o açúcar próprio para a sua alimentação. Então, produtores são aqueles que produzem o seu próprio alimento, são os seres autótrofos. Então, eu coloquei aqui embaixo, não tem na apostila, eu coloquei aqui embaixo os produtores numa cadeia alimentar. Eles são o início, eles são a base de uma cadeia alimentar, né? Porque eles produzem açúcar. O açúcar também é chamado de glicose, né? Através da fotossíntese. Então, são as plantas, são as algas e outros micro-organismos, tá? Que conseguem fazer a fotossíntese. Esses são os produtores. Quem são os consumidores? Consumidores, eles são aqueles que obtêm alimento através de outros seres vivos. Então, eles vão se alimentar de outros seres vivos. Eles são primários, né? Os primários, quando se alimentam de um herbívoro, né? Ele se alimenta. Então, eu tenho aqui um consumidor primário, né? O gafanhoto, ele está se alimentando aqui de uma planta. Então, o consumidor primário, ele é herbívoro. O secundário, consumidor secundário, eles se alimentam de outros seres vivos, né? Então, eles são o quê? Eles são carnívoros, né? Olha o consumidor terciário aqui, se alimenta de outro ser vivo. Então, ele é carnívoro. Olha aqui, né? O gavião quaternário aqui, né? Ele se alimentando de outro ser vivo. Ele é carnívoro. Então, geralmente, aqui na primeira, né, o consumidor primário, aqui no primeiro nível trófico, né, nível de alimentação, a gente sempre tem um herbívoro, aquele que se alimenta de plantas. Os consumidores secundários podem ser predadores, quando eles, né, predam, eles vão caçar, matar, né, outro ser vivo. Parasitas, né, e detritívoros. Os urubus, por exemplo, são animais, alimentam-se animais logo após a morte deles, né? Então a gente tem os detritívoros que vão se alimentar da matéria em decomposição. Animais cuja alimentação é mista alimentam-se ora de animais, ora de vegetais. São denominados onívoros, aqueles que comem de tudo. Então, consumidores, eles vão se alimentar de outros seres vivos, tá? O produtor produz, autótrofos. Os consumidores são heterótrofos,
eles se alimentam de outros seres vivos. Vamos falar agora dos decompositores. Várias espécies de bactérias e fungos, também microscópicos, parente dos cogumelos, vivem no solo, transformando cadáveres de animais e vegetais em sais minerais, os quais serão absorvidos pelas plantas para a fabricação de açúcar pela fotossíntese. Então, eu tenho aqui um esquema de uma cadeia alimentar. Então, na base, sempre um produtor, então uma planta. Ao sol aqui, porque elas vão fazer a fotossíntese, obter seu alimento através da fotossíntese. Daí nós temos o consumidor primário, aquele que se alimenta diretamente de um produtor. A energia passa desse para esse. Depois, consumidor secundário, ele vai se alimentar do primário. Consumidor terciário ou de terça ordem, se alimenta do consumidor secundário. Consumidor quaternário, se alimenta do consumidor terciário. Aqui não existe, tá? Aqui. Mas o que acontece? Quando o produtor morre, o consumidor morre, aqui o consumidor de segunda ordem, o consumidor de terceira ordem, de quarta ordem, o que acontece aqui? Nós temos a ação dos decompositores, que são espécies de bactérias e fungos que vai decompor essa matéria morta e vai decompor, tá, essa matéria orgânica e inorgânica e vai transformar em sais minerais, do quais, né, os produtores vão pegar essa matéria aqui e vai realizar a fotossíntese. Bom, continuando aí, nós vamos falar de cadeia alimentar. É uma série de organismos entre os quais há uma transferência de alimento, desde os produtores até os decompositores. Cada espécie de organismo ocupa um nível alimentar. Então, eu tenho aqui uma cadeia alimentar, é uma sequência linear, é uma sequência horizontal, em que um ser vivo se alimenta do outro, tá? Então, eu tenho aqui o consumidor primário, tá? Ele está alimentando do produtor. Vamos lembrar? Produtor ou ser vivo autótrofo, porque ele produz o seu próprio alimento através da fotossíntese. Então, a energia, quando esse ser vivo aqui se alimenta da planta, a energia passa para ele, por isso o sentido da seta. Ele é o consumidor primário. Lembram? Consumidor primário, ele é herbívoro. Aqui, o sapo, consumidor secundário, ele se alimenta desse ser vivo aqui. A energia passa para ele, o sentido da seta. A cobra aqui, consumidor terciário, se alimenta do sapo. A energia deste passa para esse. O gavião, consumidor quaternário, a energia desse passa para esse. Então, isso aqui é uma cadeia alimentar, é uma sequência linear em que um ser vivo se alimenta do outro aqui. Bom, mas o produtor, se ele morre ou cai uma folha, se o consumidor primário morre, o secundário morre, o terciário morre, o consumidor quaternário morre, nós temos a ação dos decompositores, que são espécies de bactérias e fungos, que vai decompor essa matéria orgânica e vai transformar em sais minerais, que os produtores vão utilizar para fazer a fotossíntese, tá? Bom, em quaisquer cadeias alimentares, é muito importante a manutenção do equilíbrio em todos os níveis. Então, cada aqui, ó, é chamado de nível trófico. Na cadeia citada, caso diminuísse o número de gaviões, provavelmente, se eu diminuo o número de gaviões, o que acontece com o número de cobra? Ele vai aumentar. Se aumenta da cobra, o que acontece com a população de sapo? Diminui. Se diminui a população de sapo, o que acontece com o consumidor primário aqui? Aumenta. Se aumenta essa quantidade, o que acontece com o produtor? Diminui, tá? Então, a gente vê que provoca
né, uma redução no número, tá, de um consumidor e aumento de outro, tá? Bom, vamos agora para a página seguinte que a gente vai falar de teia ou rede alimentar. É um conjunto de várias cadeias alimentares. Cada nível alimentar pode ser ocupado por mais de uma espécie. Quanto mais espécies numa cadeia alimentar, mais equilibrada ela será, uma vez que cada consumidor terá mais opções de alimentos. Então, o que, que é uma teia alimentar? É um emaranhado, né? Então, eu tenho várias cadeias aqui, ó. Aqui é uma cadeia, aqui é outra cadeia, aqui é outra cadeia, aqui é outra, aqui é outra. Então, esse emaranhado aqui de várias cadeias alimentares é uma teia alimentar. Veja, o gavião, ele é consumidor quaternário quando ele come a cobra. Ó, primário, secundário, terciário e quaternário. Terciário quando ele come o lagarto. Então, vamos aqui no lagarto, ó. Primário, secundário, terciário. E secundário ao se alimentar da cutia. Então, vamos olhar aqui, ó. Aqui a cutia, aqui a cutia, aqui ele é secundário. Então, a gente vê que ele se comporta, né, em vários níveis tróficos. Isso é uma cadeia alimentar, uma teia alimentar. Olha aqui um outro exemplo. Eu tenho uma planta, então eu tenho gafanhoto, eu tenho rato, coelho. Olha o emaranhado aqui, ó, a raposa comendo o rato e o rato comendo aqui as plantas, né? Sementes das plantas. Então, esse emaranhado aqui, ó, é uma teia alimentar. Então, eu tenho o primeiro nível trófico aqui, as plantas. Depois, olha aqui, na mesma coisa que eu estava falando na outra, né? Eu tenho uma pirâmide alimentar. Primeiro nível trófico, eu tenho capim. O inseto no segundo, o sapo no terceiro, a cobra no quarto e o gavião aqui na ponta. Então, sempre na base de uma cadeia alimentar, né, eu tenho um produtor. Então, vamos ler aqui. Animais maiores são tão poucos que não servem de alimento para outras espécies. Se tivéssemos mais gaviões que cobras, em pouco tempo as cobras sumiriam e os gaviões teriam que procurar pelos sapos ou desapareceriam da região. Normalmente representamos a cadeia alimentar por uma pirâmide, na qual um dos degraus representa o nível alimentar. Os produtores ocupam a base, seguido pelos herbívoros, depois pelos consumidores, né? Pelos consumidores secundários, terciários, quaternários, né? Cabe lembrar que geralmente, como os degraus da base são maiores, sempre a base são maiores, e neles os organismos são pequenos e mais numerosos, enquanto as espécies acima são maiores e menor número. Então a gente vê que vai afunilando. Por quê? Porque nos primeiros aqui degraus, nos primeiros níveis tróficos, nós vamos ter uma maior quantidade de ser vivo. Quando chega aqui na ponta, a gente tem, né, poucos seres vivos. Os predadores, em relação às suas presas, são maiores, vivem mais e reproduzem menos. Bom, agora nós vamos para a atividade que está na página 31. Vejam, pessoal, falando de novo. Assistam a aula, porque eu não peço todas as atividades da apostila. Eu peço aqueles que eu acho que vocês conseguem fazer sozinhos, porque aqui tem muitas atividades que o professor precisa fazer junto com vocês. Então, vamos fazer a número 1. Monte uma cadeia alimentar completando os quadros. Então, aqui vocês vão colocar um produtor, que é um ser vivo autótrofo, uma planta. Daí vocês vão pôr o consumidor primário, aquele animal que se alimenta direto da planta, um herbívoro.
Aqui vocês vão colocar outro que se alimenta dele, terciário e o quaternário, tá? Na pergunta número 3, veja que está na próxima página. Na cadeia alimentar abaixo, qual é o papel do organismo X? Então, eu tenho aqui, ó, meu produtor, né? O grilo comendo capim, o lagarto comendo grilo. Daí eu tenho, tá? O gavião se alimentando do lagarto. Daí eu tenho quando o capim morre, o grilo, o lagarto, o gavião, quem vai se alimentar deles? Então, quem é o X aqui? Vocês vão escrever aqui embaixo. X são os. Vamos colocar aqui embaixo. Vejam na pergunta número 4, no esquema abaixo, qual o nível alimentar dos organismos? A, B, C, D, F. Se eu tenho a luz solar aqui, provavelmente A é um produtor. Então, vocês vão colocar aqui, ó, A, 2 pontinhos, produtor. Quem é B, quem é C? Ó, tá se alimentando direto do A. Então, vocês vão por B e C são. Quem é E e F, D e E? E quem é o F, tá? Vejam se vocês conseguem realizar esta tarefa. Próximo. Assinale a frase correta e justifique sua resposta. Os herbívoros ocupam. Então, animal herbívoro, aquele que se alimenta direto de uma planta, tá? Eles ocupam apenas um habitat e um nível alimentar. Então, vocês vão ver aqui, ó, qual destas respostas aqui estão corretas. Assinala e vai explicar para mim. 7. Na cadeia alimentar seguinte, eu tenho algas, que é um produtor, crustáceos se alimentando de algas, lulas se alimentando de crustáceos e peixes se alimentando de lulas. Se diminuíssemos a população de peixe, diminui aqui, ó, peixe, diminui. O que acontece com a população de algas? Se eu diminuo o peixe, o que acontece com lula? Vai aumentar. Aumentando o de lula, o que acontece com o de crustáceo? Vai diminuir. O que acontece com a de algas? Tá? Então, vejam, analisem e coloquem a resposta aqui. Gente, beijos, até a próxima!